Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para dar sequência aos nossos estudos tratando da manutenção predial. Na aula passada, na aula de sexta-feira que nós não tivemos, em função do jogo da seleção brasileira na Copa, do dia 4/7, seria a nossa aula número 6. Ela deveria ter sido gravada e disponibilizada no AVA, mas eu vou apresentá-la hoje em virtude de se tratar da sequência de inspeção predial, que é uma das ferramentas mais importantes para que possamos trabalhar com manutenção predial, e também dar sequência no assunto e envolver concreto armado, suas deficiências, as principais manifestações, os mecanismos de formação dessas deficiências e orientações gerais. Na próxima aula, a aula de número 7, então, que será apresentada no dia 18/7, e ficando a aula número 8 para ser gravada, então, disponibilizada para vocês no AVA. Assim eu consigo colocar o nosso cronograma, então, de aulas em dia. Vou começar, então, nossa apresentação, dando sequência à inspeção predial, que nós estávamos tratando na aula número 5. Bom, eu vou relembrar alguns dos conceitos que nós envolvemos na aula número 5, quando eu comecei então a falar e comecei então a abordar inspeção predial como uma importante ferramenta para que nós possamos fazer a manutenção predial. Eu me referi à norma de inspeção predial que foi elaborada e publicada pelo IBAP Nacional de 2012. E estou utilizando ela aqui na nossa disciplina como fundamento. Vou relembrar alguns desses conceitos para a gente poder dar a sequência aqui no nosso estudo na aula de hoje. Eu falei na aula passada que a inspeção predial ela pode ser definida a partir da verificação de não conformidades e verificação também de não conformidades relacionadas a desempenho em 3 perspectivas principais: técnica, funcional, manutenção e uso. Também falei na aula passada que a finalidade mais importante da inspeção predial está relacionada a instruir o plano de manutenção a ser elaborado ou ainda a atualizar um plano existente. Também na aula passada, eu tratei de classificar as inspeções prediais em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3, em função da complexidade técnica de manutenção de operação e também em relação às especialidades profissionais envolvidas na equipe que vai realizar a inspeção predial. Eu apresentei, para que se pudesse exemplificar, uma tabelinha contendo os 3 níveis adotados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, o IBAP, que eu estou adotando aqui a sua norma de inspeção predial na disciplina. E coloquei como exemplo, nível 1, uma complexidade técnica baixa, edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes, cuja formação da equipe é composta por um profissional habilitado em uma especialidade. E aí nível 2 e nível 3, como a gente discutiu na aula passada. Também na aula passada, eu distingui nessa disciplina, tratando de inspeção predial, anomalias de falhas. Anomalias como sendo deficiências ou não conformidades de ordem construtiva ou funcional, vício construtivo, e as falhas como sendo deficiências ou não conformidades com origem nas atividades de uso, operação, manutenção, realizadas de maneira inadequada ou mesmo não realizadas ou inexistentes. Nesse caso, como um vício de construção. Essa classificação é feita em inspeção predial para que se possa fazer ali depois a elaboração do laudo de inspeção predial de um modo mais apropriado. Também falei na aula passada da importância da lista de verificação, ou também conhecido como checklist, como um roteiro para inspecional composto por vários tópicos em que se deve ser vistoriados. Contém as formas de
manifestação esperadas para a degradação dos componentes e elementos construtivos, como a gente tratou na aula passada. Além de considerar as solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários da edificação a inspecionar. Essa lista de verificação ela auxilia bastante, permite e facilita com que a gente possa registrar aqueles fatos que a gente vai constatando na vistoria e também facilita também para recuperar essas informações contidas no momento da elaboração do laudo de inspeção predial. O número mínimo de elementos e sistemas abordados na inspeção predial trata-se do sistema estrutural, da impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas, revestimentos internos e externos, esquadrias, elevadores, climatização, exaustão mecânica, coberturas, telhados, sistema de prevenção e combate a incêndio e o SPDA, ou seja, no mínimo eu inspecionarei, eu vistoriarei estes sistemas para que a gente possa fazer adequadamente o nosso trabalho de inspeção predial. Apresentei como sugestão uma planilha para que se possa, em relação a isso, compor essa lista de verificação. Expliquei essa lista, esse modelo, aliás, como sugestão na aula anterior. E também adotei, do que se está contido na norma de inspeção predial do IBAP, a classificação do grau de risco de uma anomalia ou falha que é constatada na edificação em função do risco que é oferecido aos seus usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio. E aí risco crítico, risco médio, risco mínimo. Dei exemplos, risco crítico como risco de comprovar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação, comprometimento sensível de vida útil. O risco médio como sendo um risco de provocar perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas e deterioração precoce. E também o risco mínimo, risco de causar pequenos prejuízos à estética ou à atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência de riscos críticos e regulares, além de baixo nenhum comprometimento do valor da edificação, ou seja, do valor imobiliário. Também na aula passada, com relação à definição de prioridades, eu apresentei um dos métodos, o método chamado GUT, o G de gravidade, o de urgência e o T de tendência, que é adaptado para se fazer a inspeção predial. E esse método, gravidade, urgência e tendência, nos auxilia a fazer essa priorização. Como exemplo, eu havia dado na aula passada elementos vistoriados, nesse caso, detectado vazamento de gás, gotejamento de água no cavalete, trincas no pilar, e a priorização a partir do número de pontos, que é o produto ou a multiplicação de uma pontuação dada para cada um destes elementos que foram vistoriados. Bom, no final da aula passada, da aula número 5, eu comecei a apresentar as etapas necessárias para se elaborar a inspeção predial. A primeira etapa, a etapa número 1, como sendo um levantamento de dados e documentação da edificação. Nesse caso, eu tratei de apresentar alguns desses documentos necessários, como foi na aula passada, documentos administrativos recomendados que devem ser analisados pelo inspetor predial. Além disso, os documentos técnicos recomendados que devem ser analisados pelo inspetor predial, o projeto legal, os projetos executivos, estrutural, hidrossanitário, gás, elétrico, etc. Além disso, os seus memoriais descritivos. E também o levantamento de dados e documentos em relação àqueles que tratam da manutenção e operação, principalmente o manual de uso, operação e manutenção, o plano de manutenção, o PMOC, que é o plano de manutenção, operação e controle, laudos de inspeção predial que foram realizados, que devem ter sido arquivados, ou seja, estão contidos no cadastro, e assim por diante. Como etapa número 2, geralmente faz-se a entrevista com
o gestor ou síndico da edificação para averiguar essas informações ou as informações com relação ao uso da edificação, com relação ao histórico de reformas, ou seja, as reformas ocorridas, com relação ao histórico das intervenções de manutenção que são realizadas. Na etapa 3, faz-se então a vistoria da edificação, ou seja, o inspetor e a sua equipe percorre toda a edificação, obviamente com o apoio da lista de verificação, do checklist, faz a identificação das anomalias e das falhas aparentes, constatadas aparentes, utiliza-se de alguns equipamentos para se fazer a inspeção, como, por exemplo, câmera fotográfica, uma lanterna, prumo, um nível, esquadro, ferramentas para abertura de caixas e quadros, e registra cada uma dessa deficiência ou não conformidade numa anotação em planilha ou também, aliás, por meio de documentação fotográfica. E o registro de outras informações correlatas também nessa planilha, como o nível de degradação e os tipos de exposição ambiental, as atividades de manutenção realizadas ou em execução. E aí apresentei na aula também a mesma planilhinha que eu usei como sugestão para a lista de verificação, e aí registrando as informações que são coletadas na inspeção predial, ou seja, na vistoria. Na etapa 4, trata de classificar as deficiências constatadas segundo a origem, como já falamos aqui, entre anomalias ou falhas, ou seja, faz essa classificação. A quinta etapa da inspeção predial, ela trata de classificar o grau de risco destas anomalias e destas falhas, e aí então eu faço a classificação em risco crítico, risco médio ou risco mínimo. Na etapa 6, faz-se a elaboração da lista de prioridades técnicas com base no grau de risco e para cada falha ou anomalia ou grupo delas ordenadas de maneira crescente. A sétima etapa ela trata da elaboração da lista de recomendações técnicas que são associadas a reparos e reformas para as anomalias e a adequação do plano de manutenção para falhas. Apresentei também ao final da aula número 5 como é que a gente elabora essa lista de orientações técnicas, contidas então como ordem, o grau de urgência, refiro-me a fotos que são anexadas ao laudo de inspeção predial, a descrição da anomalia e aí sim então essas orientações técnicas que são ali elaboradas e inseridas pelo inspetor predial. Paramos aqui na aula número 5, então vamos dar sequência, realizando a inspeção predial, elaborando o laudo de inspeção predial, trabalhando com a inspeção predial, a oitava etapa. A etapa número 8 da inspeção predial, ela trata de nós avaliarmos a qualidade da manutenção. Assim, a qualidade da manutenção ela pode ser classificada em atende, atende parcialmente ou não atende. Levando em conta as falhas constatadas, as rotinas e execução das atividades de manutenção, as taxas de sucesso, que podem ser atribuídas de maneira geral ou por parte da edificação. Na última etapa, nós fazemos a avaliação do uso da edificação. Nesse caso, o uso da edificação é classificado em uso regular, ou seja, para o caso da edificação inspecionada, encontrar-se ocupada e utilizada de acordo com o uso previsto no projeto, ou então como uso irregular, classificada como de uso irregular, para o caso da edificação inspecionada, encontrar-se ocupada e utilizada de forma irregular, com uso divergente do previsto em projeto. Bem, ao final, no laudo de inspeção predial, nós indicamos a periodicidade para a próxima inspeção predial. No entanto, ainda não há consenso na legislação vigente ou na legislação existente que trata sobre isso, e a definição é sempre baseada na experiência dos profissionais em cada região do Brasil. Felizmente, isso está sendo discutido pela Comissão de Estudo da nova norma de inspeção predial, junto à ABNT, para que a gente possa ter aí, então, um parâmetro a ser seguido, né? Bom, algumas cidades, como é o caso da cidade de São Paulo, é exigida a inspeção predial para verificação de estabilidade, segurança e salubridade.
ela não tem o foco voltado para a manutenção predial, mas é um exemplo da periodicidade exigida para a inspeção predial. Nesse caso, ela é exigida a cada 5 anos para edificações até 15 anos. Isso é o caso da legislação municipal da cidade de São Paulo. A cada 3 anos para edificações acima de 15 até 30 anos. A cada 2 anos para edificações acima de 30 até 45 anos. E todo ano para edificações construídas que tenham idade maior do que 45 anos. Já em Fortaleza, os prazos exigidos para a realização da inspeção predial são um pouquinho diferentes. A cada 5 anos para edificações até 20 anos, 3 anos entre 21 até 30, 2 anos entre 31 até 50 anos, e a inspeção realizada anualmente para edificações com mais de 50 anos. Quero ressaltar que essa legislação, essas duas que eu estou usando como exemplo, e as periodicidades que estão ali inseridas, elas não estão efetivamente focadas, como é a nossa disciplina, para a inspeção predial para manutenção predial. Então, sugestão aqui minha, que faço nessa disciplina, de acordo com a experiência vivenciada em relação a isso, faço uma sugestão levando em conta a segurança, ou seja, indo a favor da segurança, e tendo como foco, como é o nosso objetivo da inspeção predial, identificar anomalias e falhas para manutenção predial. Portanto, para edificações com idade menor do que 15 anos, eu acho prudente inspecionar a edificação a cada 3 anos no máximo. Para edificações com idade entre 15 a 30 anos, inspecionar no máximo a cada 2 anos. E para edificações mais velhas, com idade acima de 30 anos, inspecionar anualmente. Né? Essa é uma sugestão. No entanto, a inspeção predial em sistemas prediais podem ter periodicidades diferentes. Por exemplo, para a inspeção do SPDA, o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, e vou me utilizar aqui a norma 5419 de 2001, que estabelece que seja realizada inspeção visual do SPDA anualmente e uma inspeção completa do SPDA a cada 5 anos para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais, administrativos, agrícolas, industriais, exceto as áreas com risco de incêndio ou explosão, e a cada 3 anos em edificações ou estruturas de grandes concentrações públicas, como hospitais, escolas, teatros, cinemas, comerciais, estádios de futebol. Ou seja, para edificações que contenham esses sistemas, esse prazo para se possa fazer a inspeção predial segue o que está contido na NBR 5419. Com relação aos sistemas relacionados com a prevenção e combate a incêndio, as periodicidades aqui para porta corta-fogo, inspeção anual para verificar corrosão, empenamento e deterioração. Com relação a gás, inspeção é anualizada, ou seja, todo ano para verificar o estado geral do sistema. Com relação à iluminação de emergência, inspeção anual para verificar a autonomia do sistema em funcionamento, num período maior do que 1 hora, e verificar todo o seu sistema. Com relação aos hidrantes e mangotinhos, inspeção anual para verificar o estado de conservação. Com relação também à rota de fuga, a inspeção é anual para verificar a integridade e a sua interação com os demais sistemas. Sistema de sinalização, iluminação, ventilação, as portas corta-fogo e etc. Né? Bom, para finalizar, então, tratando da inspeção predial, o conteúdo mínimo obrigatório para o laudo de inspeção predial, considerando a norma de inspeção predial do IBAP nacional que eu estou adotando aqui na disciplina, o laudo deve conter, ou seja, o laudo de inspeção predial deve conter a identificação do solicitante, de quem está contratando o serviço, a classificação do objeto de inspeção, a localização do objeto de inspeção, as datas que se referem às vistorias realizadas e também às equipes, a descrição técnica do objeto, sua tipologia e padrão construtivo, utilização e ocupação, a idade da edificação, o nível de inspeção, nível 1, 2 ou 3 que foi contratado. Né? Além disso, deve conter a documentação ou toda a documentação que foi analisada pelo inspetor predial e sua equipe, o critério e a metodologia utilizada de inspeção, a lista de verificação dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descrição e localização das deficiências constatadas, a classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco,
crítico, médio ou mínimo, como a gente está adotando na norma de inspeção predial do IBAP, a lista de prioridade. Além disso, a classificação da qualidade de manutenção atende parcialmente ou não atende. A lista de recomendações técnicas elaborada pelo inspetor predial em relação a cada daquelas anomalias, daquelas deficiências, daquelas não conformidades constatadas. Uma lista de recomendações gerais de sustentabilidade, acompanhando o relatório fotográfico em anexo ou junto a cada deficiência constatada, aí fica a critério do inspetor predial, que está a elaboração do seu laudo. E a recomendação, como eu havia comentado ainda na aula de hoje, do prazo para nova inspeção predial. E para fechar o laudo de inspeção predial, a data do laudo, a assinatura dos profissionais responsáveis com o número do CAL ou do CREA, aquilo que envolve o profissional que está atuando como inspetor predial, e o registro de responsabilidade técnica ou anotação de responsabilidade técnica envolvida a cada um destes profissionais. Bom, em síntese, tratando de inspeção predial, como a gente começou a tratar na aula anterior, na aula número 5, e para finalizar essa nossa quinta unidade de estudo, eu sintetizo o assunto nos seguintes pontos. A inspeção predial como uma das principais ferramentas para a manutenção predial, uma vez que ela permite identificar as anomalias e falhas na edificação e suas partes, a fim de instruir. Esse é o grande objetivo para a inspeção predial do que a gente está tratando aqui, instruir o plano de manutenção a ser desenvolvido ou para atualizar um plano que já é existente, um plano existente. Portanto, nessa disciplina, todo o procedimento que eu aqui adotei está relacionado ou está baseado na norma de inspeção predial publicada pelo IBAP Nacional de 2012, que eu coloquei como material complementar no AVA para vocês, mas que também, se tiverem interesse, podem baixar direto do IBAP Nacional, do site do IBAP Nacional. As deficiências ou as não conformidades aparentes constatadas são, então, classificadas em anomalias e falhas, e com base na análise de risco, ou seja, o grau de risco, as anomalias e as falhas são, então, priorizadas pelo inspetor predial. Além da lista de prioridades técnicas, o laudo de inspeção predial traz, então, as recomendações ou orientações técnicas para a solução dos problemas que foram ali constatados. E, por fim, faz-se avaliação da qualidade da manutenção de maneira geral ou por parte da edificação, bem como a avaliação do uso regular ou irregular da edificação, de acordo com o que foi previsto em projeto. Bom, finalizo então, tratando de inspeção predial, a nossa unidade número 5. Coloquei como material complementar no AVA um exemplo de um laudo de inspeção predial, para que vocês possam ter acesso a ele e possam conhecer essa estrutura, esse conteúdo que eu aqui havia comentado. Também o procedimento e a técnica, bem como os critérios, segundo a norma de inspeção predial, que é elaborada ou que foi publicada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, IBAP Nacional. Gostaria de ressaltar que nós não temos ainda uma norma de inspeção predial elaborada no âmbito da ABNT. Ela está sendo construída, ela está sendo desenvolvida. Provavelmente a gente possa ter algo no final desse ano ou no começo do próximo ano, e aí sim adotaria então esta norma baseada, inclusive, está sendo elaborada baseada inclusive nesta norma do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias que eu adotei aqui na nossa disciplina. Bom, feito isso, passo então a tratar de concreto. E vou tratar aqui de concreto armado. E vou começar então a nossa unidade número 6 na aula de hoje. Vou também envolver o assunto concreto armado também na próxima aula. Ou seja, começo hoje tratando de concreto armado e falo de sua constituição e classificação, além de outros conceitos ali envolvidos. E começo também tratando das principais deficiências construtivas e os mecanismos de formação dessas deficiências construtivas.
Na próxima aula, a gente envolve a seção 3, métodos e técnicas de detecção, e aí sim envolvendo corrosão de armadura e orientações técnicas gerais para intervenção ou intervenções nas corrosões de armadura. Vamos começar então falando de concreto armado, tratando de concreto armado, tendo como foco o que a gente vai estudar ou envolver nessas duas aulas de hoje, a manutenção, ou seja, as intervenções da manutenção predial. Bom, nessa disciplina nós vamos tratar das atividades de manutenção em componentes, em elementos, em sistemas construtivos convencionais, isto é, em edificações convencionais, como estou tentando representar aqui nessa figurinha, nesse slide que está colocado aqui para vocês. Portanto, nessa nossa sexta unidade de estudo, nós vamos envolver o sistema estrutural convencional em concreto armado, que é composto por vigas, pilares, lajes, paredes, escada, blocos de fundação, sapatas em concreto armado, como aqui represento nessa figurinha, apenas para ressaltar qual é o nosso material de trabalho envolvendo concreto armado com foco em manutenção predial ou intervenções para manutenção predial. Felizmente, a gente tem atualmente um arsenal, eu vou dizer, bem bom de normas técnicas brasileiras para que a gente possa trabalhar com concreto armado, para que a gente possa projetar, para que a gente possa executar as estruturas em concreto armado. Vale dizer, aliás, que essas normas brasileiras que tratam do concreto armado, elas estão tecnologicamente, eu vou dizer, no mesmo patamar que nos países mais desenvolvidos no mundo. A norma NBR 6118, que eu, aliás, grifo aqui nesse slide, é uma norma de referência mundial. Além delas, há outras normas, e aqui listo uma série de normas, que envolve o projeto e a execução em concreto armado, que são principalmente essas que estão em negritos, obrigatoriamente conhecidas para que se possa fazer o trabalho em manutenção predial. Também listo uma série de outras normas que tratam dos materiais que compõem o concreto armado. Aí eu vou destacar nesse slide as normas relacionadas com a especificação do cimento Portland, com material de construção, NBR 5732, 5733 e assim por diante, que tratam dos agregados, NBR 7211, a água, as armaduras, NBR 7480 de 2008, e as normas que estabelecem os procedimentos para ensaios, como a NBR 5738, procedimentos para moldagem e cura de corpo de prova, NBR 5739 de 2007, ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Ou seja, há uma lista enorme de normas. E também disponibilizei, junto ao material complementar do AVA, uma relação bem mais completa, aliás, elaborada pelo Sinduscom de Minas Gerais, que contém todas as normas envolvidas ou direcionadas para a construção civil e que devem ser obrigatoriamente consultadas para se fazer os trabalhos de manutenção predial. E vamos estabelecer aqui como exigências dos usuários aqueles que já estão estabelecidos na norma de desempenho de edificações habitacionais, a nossa famosa NBR 15575 de 2003, e nesse nosso estudo vamos adotar o que está estabelecido na parte 2 da norma de desempenho de edificações habitacionais e que trata do desempenho funcional dos sistemas estruturais. Vale dizer que, em função do arcabouço normativo envolvido nessa parte 2 da norma, os requisitos e critérios podem ser também aplicáveis a outros tipos de edificações convencionais, não apenas a edificações residenciais. Nesse caso, é possível aplicarmos esses requisitos aqui estabelecidos para sistemas estruturais envolvendo escolas, hospitais, comércios e também indústria. O desempenho funcional exigido do sistema estrutural se refere, então, à estabilidade e resistência mecânica, como aqui eu aponto, ou seja, apresentar um nível de segurança contra ruína,
deformações ou estados de fissura do sistema estrutural, impacto de corpo mole e corpo duro, durabilidade e manutenibilidade, que são dois conceitos que a gente tratou, aliás, na nossa primeira aula falando em manutenção predial. E aí, durabilidade relacionada a conservar a segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante a vida útil dos elementos, dos sistemas. E manutenção como sendo a previsão e realização de atividades preventivas e também as corretivas. Eu vou fazer, na verdade, uma rápida revisão sobre a teoria envolvida no material concreto, para que a gente possa embasar o nosso estudo sobre as deficiências, ou seja, sobre as não conformidades em componentes, em elementos, em sistemas construtivos. Então, facilitar, de uma certa forma, a compreensão principalmente dos mecanismos de formação dessas deficiências e também entender as orientações para manutenção. Começo dizendo que concreto é formado pela mistura de cimento Portland, agregados miúdos, graúdos, aditivos químicos, adições minerais e, obviamente, a água. A figura nesse slide que eu tento colocar ali, ela tenta representar a mistura desses materiais, além dos poros que estão contidos nesse exemplo já de um concreto endurecido, né? O principal fenômeno dessa mistura é, obviamente, a reação química entre as partículas de cimento Portland e a água, que a gente conhece bem como uma reação química de hidratação. Portanto, o material concreto, no estado fresco, passa para o estado endurecido com ganho contínuo, principalmente da resistência mecânica ao longo do tempo. Bom, em relação à hidratação das partículas de cimento, ela se dá geralmente da camada externa da partícula de cimento para a interna. É uma reação química contínua que se desenvolve com o tempo e aí a gente tem a formação dos vários cristais. A hidratação das partículas de cimento gerando a formação de vários cristais, como aqui tento representar. Como é o caso dos silicatos de cálcio hidratados, aqui representado simplesmente por CSH, além do hidróxido de cálcio, representado pela letrinha CH, e ainda mais a etringita. E ali a gente tem também representado nessa figurinha a zona descontínua como sendo o agregado, a zona contínua como sendo a matriz de pasta de cimento, ali contida como hidróxido de cálcio, mais os silicatos de cálcio hidratados, e uma zona de transição. Aliás, entre essas fases, é que tem ocorrido o grande desenvolvimento do material concreto nos últimos anos, atingido resistências maiores, durabilidade melhor e assim por diante. Bom, temos no Brasil comercialmente vários tipos de cimento para que nós possamos utilizar. Para cada uma dessas classificações, há a mistura do clinker mais gesso, que pode ser moído além disso com escória de alto forno, uma adição, uma pozolana, uma outra adição, ou ainda um filler, geralmente um filler calcário. E a partir da proporção dessas várias adições em relação ao clinker mais gesso, a gente tem os vários tipos de cimento à disposição, os vários tipos comerciais à disposição que podem ser adquiridos, podem ser utilizados nas nossas edificações. Além desses tipos, o cimento Portland de baixo calor de hidratação, o cimento Portland branco e também o cimento Portland branco estrutural. Somente para relembrar também e balizar o nosso estudo aqui sobre concreto, quanto aos agregados, são os materiais mais consumidos em relação ao volume na produção de concreto, né? E são caracterizados, então, pela sua dimensão, agregados miúdos, agregados graúdos, em relação à sua composição, basalto, granitos, que são os dois mais utilizados, em relação à sua origem como natural, artificiais, reciclados de resíduos sólidos, como a gente está utilizando atualmente, e também em relação à sua massa unitária, como agregados leves, um agregado normal, como a gente adota de basaltos os granitos, ou ainda os pesados. Com relação às adições minerais, como material que substitui parcialmente o cimento Portland na produção do concreto, por ter este material substitutivo atividade pozolânica, o que é bem interessante. E aí nós temos então como exemplo a cinza volante, a sílica ativa, escória de alto forno e o filler calcário. Os aditivos químicos
que são empregados também na produção atualmente de concreto, e que pode ser divididos em hidrofugantes, ou seja, os tipos que há à disposição no mercado, os hidrofugantes, os expansores, o acelerador e o retardador de pega, o incorporador de ar, o retentor de água, o redutor de água, os plastificantes, os superplastificantes. Principais alterações que provocam nas propriedades do concreto no estado fresco: maior consistência e coesão, com diminuição de água, maior ou menor tempo de início de pega, e aí no estado endurecido, a sua ação como sendo um retardo ou uma menor evolução do calor de hidratação, ou ainda um maior desenvolvimento de resistência nas idades mais precoces, ou seja, em baixas idades, ou ainda levando a uma menor permeabilidade no concreto no estado endurecido. Bom, entendido o material concreto e a sua composição, de interesse para nós aqui em manutenção predial, obviamente, as suas propriedades, principalmente no estado endurecido, é que nos interessa. Nesse caso, as principais características que eu aqui coloco nesse slide são a resistência mecânica, expressa em resistência à compressão, resistência à tração e resistência ao cisalhamento. As características elásticas, como o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. E a durabilidade, expressa fundamentalmente em termos de absorção de água e da permeabilidade. Ou seja, correlacionando a durabilidade com a entrada e o transporte de água, ou, aliás, de umidade, pelo interior do material concreto, pelo interior da massa de concreto, né? Bom, nessa disciplina eu vou discutir somente a resistência à compressão do concreto, que, em geral, a resistência à compressão do concreto é o primeiro e o mais importante, aliás, parâmetro a ser conhecido, uma vez que com ela se relaciona diretamente a segurança e a estabilidade estrutural da edificação, né? Levando em conta também que outras propriedades ou outras características do concreto podem ser também correlacionadas à resistência à compressão. Por exemplo, a forte correlação entre a resistência à tração e a resistência à compressão, a correlação com módulo de elasticidade e com as características associadas à porosidade, e aí entendendo um pouquinho também a durabilidade. Considerando também que a resistência à compressão é bastante sensível à variação da qualidade dos seus insumos, do cimento, dos agregados, das adições, dos aditivos. Também é sensível à variação em relação às técnicas de produção do concreto, em relação às técnicas de execução do concreto. Portanto, nós consideramos a resistência à compressão como a característica que melhor qualifica o concreto. E por esse motivo, eu estou aqui tratando principalmente da resistência à compressão. Bom, há uma série de fatores que interferem na resistência à compressão, ou melhor, de modo geral, interferem na resistência mecânica do concreto e que resultam em concretos com valores maiores ou menores da resistência à compressão, ou então com velocidade maior ou menor na evolução da resistência à compressão. Como eu estou resumindo aqui, ou tentando resumir aqui nesse slide, né? Nesse slide. Entre esses fatores, eu gostaria de citar a idade, ou seja, a resistência à compressão e também as propriedades elásticas evoluem de maneira contínua ao longo do tempo, devido às reações químicas de hidratação das partículas de cimento, como já me referi agora há pouco. Estas reações são mais acentuadas nos primeiros dias e ocorrem lentamente depois, mas ocorrem praticamente ao longo de toda a vida útil do concreto. Em função disso, nós tomamos uma idade para se referir à resistência à compressão do concreto, aliás, em relação a qualquer outra resistência mecânica. E vamos tomar, em geral, como referência a resistência obtida aos 28 dias de idade. Outros fatores que aqui colocados que impactam na resistência à compressão estão relacionados com as características do que a gente já viu na aula de hoje, com as características dos componentes, com o tipo de cimento Portland, com os agregados, com as adições minerais, com os aditivos químicos e também, não esquecendo, também com a água. As proporções desses componentes, como aqui coloco,
também interfere muito na resistência à compressão, principalmente a relação água-cimento e também a relação entre o agregado, entre os agregados e o cimento. Impacta também de modo muito significativo na resistência à compressão as condições de cura e também outros procedimentos construtivos, por exemplo, as técnicas de adensamento do concreto. Vou ressaltar aqui alguns desses fatores principais que aqui estou tentando demonstrar por meio de alguns gráficos. O gráfico de cima, em relação aos tipos de cimento que temos comercialmente à disposição e a sua influência na evolução da resistência em relação à idade, como ali está comentado, ali está colocado. O primeiro gráfico aqui, como eu aponto nesse slide. A relação água-cimento pela famosa curva de Abrams. E ainda impacta na resistência à compressão as condições de cura. Em relação à condição de cura realizada somente ao ar ou uma realização de cura dentro da água ou exposto em condições controladas de umidade, ou seja, há um ganho diferente na resistência à compressão, há um impacto na resistência à compressão em relação às condições de cura. Para que nós possamos determinar a resistência à compressão do concreto, nós adotamos aqui no Brasil a resistência à compressão, como aqui coloco nesse slide, nessa figurinha, a partir de ensaios que medem a tensão de ruptura, a compressão axial, aliás, em um cilindro de concreto. Esses cilindros de concreto são chamados, e vou chamar aqui também, de corpos de prova quando moldados para efeito de dosagem e controle da resistência. Ou são chamados de testemunhos quando eles são extraídos de estruturas acabadas de concreto. O ideal é que a altura do cilindro, ou seja igual ao dobro do seu diâmetro. E no Brasil nós adotamos diâmetros que podem variar em 10, 15, 20, 25, 30 e 40 centímetros, como eu mostro aqui na foto, em relação a esses corpos de prova moldados com concreto para serem levados à prensa e aí ser determinada a resistência à compressão. Bom, para a determinação da resistência à compressão, nós seguimos uma série de normas, como já havia inclusive elencados no começo, tratando aqui da nossa unidade 6 de estudos, padronizando principalmente a coleta do concreto, a moldagem, ou seja, o procedimento de preenchimento dos moldes, a cura, o capeamento ou a retificação dos topos do corpo de prova ou dos corpos de prova, e a ruptura dos corpos de prova, os parâmetros da prensa e principalmente a velocidade de aplicação da carga nos corpos de prova ou nos testemunhos extraídos das estruturas acabadas, né? E para que a gente possa conhecer, ou melhor, para que nós possamos estimar a resistência à compressão do concreto numa certa idade, nós analisamos os resultados da ruptura de vários corpos de prova ou de vários testemunhos que compõem uma amostra. Uma amostra, ela representa estatisticamente um determinado lote de concreto que se quer conhecer, sendo que o lote corresponde a um determinado volume homogêneo de concreto, né? Mas cada corpo de prova rompido nos leva a um resultado para resistência à compressão diferente, uma vez que nós temos aí vários, ou seja, inúmeros fatores de natureza aleatória que interferem na resistência à compressão, como eu já havia apontado aqui na nossa aula de hoje. Portanto, a amostra, e vou aqui entender dessa forma, é uma série de resultados diferentes e que devem ser analisados a partir de métodos estatísticos já bastante bem conhecidos por nós, né? E nós adotamos, como aqui represento nesse nosso slide, nós adotamos a distribuição normal ou a curva de Gauss como um modelo matemático para representar de maneira satisfatória a distribuição dos resultados obtidos nessa amostra, ou na ruptura dos corpos de prova, ou na ruptura dos testemunhos dessa amostra. Sempre que, aliás, o coeficiente de variação for menor ou igual a 30%, como represento aqui na figura do nosso slide, né? Do nosso slide. E com a densidade de probabilidade, nós podemos definir uma referência de resistência
a compressão para representar a amostra ensaiada, levando em conta principalmente aspectos ligados à segurança. E aqui no Brasil, nós adotamos a resistência característica à compressão do concreto, nós chamamos de FCK, como sendo um valor em que existe uma probabilidade de 5%, vou aqui apontar com a setinha do slide nessa distribuição de probabilidades, né? Ou seja, uma probabilidade de 5% de se obter resistências inferiores a este. Então, nós tomamos esse valor característico como sendo uma referência para expressar a resistência à compressão do concreto estrutural, isso, obviamente, numa certa idade. E com o FCK estimado, nós podemos fazer análise de aceitação ou de rejeição das resistências do concreto, em comparação aos valores previamente estabelecidos, principalmente, obviamente, com o FCK que é adotado e está estabelecido no projeto estrutural da edificação. Aliás, este procedimento estatístico, essa metodologia toda estatística, ela pode ser aplicável à resistência à tração e também a todas as outras demais características mecânicas do concreto e, aliás, de quaisquer outros materiais de construção que nós utilizamos na construção civil, né? Bom, no Brasil nós classificamos atualmente os concretos estruturais de acordo com as classes de resistência. Aqui eu estou adotando então a NBR 8953 de 2009. As resistências ou o grupo de resistência da classe C20 até a C50, em que são válidos ali, em geral, as equações e os procedimentos adotados nas normas de projeto. E a do grupo 2, com FCK entre 55 a 100 MPa. Bom, importante para nós aqui na nossa disciplina, tratando de manutenção predial, analisar principalmente a resistência do concreto em estruturas acabadas, porque nós estamos mais envolvidos em manutenção predial em tratar de intervenções da manutenção, obviamente, nessas estruturas acabadas, né? Então, nesse sentido, nos interessa muito mais a resistência real ou efetiva do concreto na obra, ou seja, a resistência do concreto in situ, como um resultado também das operações de execução da estrutura, ou seja, da influência das operações de transporte, da influência das operações de lançamento, do adensamento, da exsudação, da cura, da retirada de escoramento, e que geram diferentes resistências, aliás, nas lajes, nas vigas, nos pilares. E, obviamente, levando em conta também a interferência do uso irregular e das falhas de manutenção, como eu aqui também insiro, para que a gente possa levar em conta, né? Lembrando que a resistência real ou efetiva do concreto não é igual à resistência do concreto moldado por meio de corpos de prova logo após a saída do concreto da betoneira, que nesse caso nós aqui denominamos, e vou apontar aqui como a setinha do mouse, como sendo resistência potencial de controle do concreto, né? Bom, no que diz respeito à resistência real ou efetiva, ela é determinada, obviamente, a partir da extração de testemunhos compondo uma amostra em relação, obviamente, à estrutura acabada, né? Bom, em vista disso, há uma série de situações em que se tem dúvidas sobre a resistência mecânica e a capacidade de carga de um elemento de concreto armado. Nesses casos, aliás, como aqui estou colocando, resumidamente, a partir desse quadro, nesse slide, há necessidade em revisar os resultados de ensaio e pode ser também necessário adotar procedimentos adicionais para investigar a resistência efetiva do concreto. Nesse quadro, se resumem, aliás, a maioria destas situações que requerem uma avaliação mais detalhada da resistência do concreto em estruturas acabadas e principalmente, ou as ações principais para se fazer essa análise e que envolve, de alguma forma, a manutenção predial para cada uma dessas situações. Por exemplo, aqui vou apontar com a setinha do mouse, vou utilizar como exemplo aqui de uma situação.
dos elementos de concreto armado de uma estrutura exposta a um meio agressivo. Nesse caso, tem-se por objetivo analisar as propriedades do concreto que são determinantes da sua resistência à degradação ou à deterioração frente àquele meio agressivo, e tem-se como principais ações a serem realizadas como efetuar análise complexa do ciclo de vida do concreto naquele meio, tomando por base o período de vida útil definido do projeto da estrutura, aqui como está colocado como um escopo de ação. Em função disso, há uma série de situações com o objetivo de análise e o escopo dessas ações para que a gente possa aqui tomar como baliza, ou seja, tomar como referência no momento de trabalhar com inspeção predial. Bom, entendido de uma certa forma melhor o material concreto, como eu apresentei até aqui, vou dar sequência tratando especificamente do concreto e tratando então das principais deficiências, entrando então em não conformidades, com o objetivo principal aqui em manutenção para essa nossa aula desta unidade 6, e estas deficiências ou estas não conformidades que se manifestam em componentes ou elementos das estruturas, e aqui deixando bem claro, convencionais em concreto armado. Nesse caso, eu vou agrupar as deficiências ou não conformidades para efeito, obviamente, do nosso estudo nessa nossa disciplina em 3 categorias gerais. As deflexões, como as flechas, e outros tipos de deslocamentos excessivos que ocorrem em elementos construtivos convencionais, nas vigas, nas lajes e nos pilares de um pórtico, por exemplo. Na figura aqui à esquerda desse meu slide, eu represento a flecha, ou seja, o deslocamento vertical na laje deformada, e aqui a laje deformada representada por essa linha aqui tracejada, né? As fissuras e as trincas, que também se manifestam nos elementos estruturais de concreto, como sendo um outro grupo de principais deficiências ou de não conformidades. E também nós vamos tratar da corrosão das armaduras. De uma certa forma, essas deficiências que aqui estou agrupando em três grupos principais, elas podem ocorrer simultaneamente. Mas aqui, para efeito de nosso estudo, eu estou separando-as porque, de uma certa forma, fica mais didático entendê-las de um modo distinto, né? Vou começar, então, e vou discutir primeiro as deflexões e outros tipos de deslocamento nos elementos de concreto, nas vigas de concreto, nas lajes de concreto, nos pilares de concreto armado, obviamente, né? Vou definir as deflexões, ou simplesmente vou denominar aqui na nossa disciplina por flechas, e outros tipos de deslocamento. Aliás, as flechas são um dos tipos de deslocamento, como sendo qualquer movimento vertical ou horizontal observado em determinados pontos dos elementos construtivos, nos pilares, nas vigas, nas lajes. Em síntese, as deflexões e deslocamentos são resultantes de, como aqui coloco, ação de carregamentos que geram, aliás, deformação imediata e deformação lenta, ou conhecida como fluência. Nesse caso, ou nesses casos, para efeito de previsão do comportamento estrutural, o módulo de elasticidade é a principal característica a ser medida, além, obviamente, da resistência à compressão. E também devido ao que classificarei quanto às condições ambientais, como estou classificando aqui em condições ambientais, que podem gerar as deformações por variação de umidade e principalmente da temperatura ambiente. E também vou incluir aqui as deformações originadas pela retração como consequência ali do processo de hidratação das partículas de cimento Portland, né? Tanto a ação, aliás, do carregamento, quanto devido a o que eu chamei de condições ambientais, elas podem dar origem às fissuras ou trincas que nós vamos ver mais adiante, ou ainda em outras deficiências ou em outras anomalias, né? Bom,
No que diz respeito aqui à deformação imediata ou lenta, elas são consequências de cargas externas aplicadas. A deformação imediata, como aqui estou apontando neste meu gráfico e estou inserindo nesse slide, identificada aqui como εCi, ocorre imediatamente, apontando aqui com a setinha do mouse, ocorre imediatamente após a aplicação das primeiras tensões de compressão do concreto. São devidas fundamentalmente à acomodação dos cristais que constituem a parte sólida do concreto. Portanto, quanto maior a carga aplicada, maiores são as tensões de compressão e maior a deformação imediata observada no elemento do concreto, na viga de concreto, no pilar e assim por diante, né? No entanto, se nós mantivermos o carregamento no elemento, o que a gente vai observar ao longo do tempo o aumento da deformação. Mesmo sem acréscimo de tensão, observa-se o aumento da deformação, como aqui está representado nesta curva no gráfico que eu estou utilizando nesse nosso slide, né? Essas deformações aqui lentas, como representadas ou identificadas nesse gráfico como εCc, são também denominadas ou são também conhecidas por fluência. Passados alguns anos, ou após alguns anos, teoricamente a gente considera cessada a deformação lenta, que é representada aqui como ε no infinito. As causas para explicar a fluência do concreto, elas são bastante complexas e ainda, aliás, bastante controvertidas em alguns aspectos, né? Mas o fato é que a fluência ocorre na pasta de cimento hidratado e a causa mais importante, ela está relacionada com a movimentação interna da água adsorvida na pasta de cimento devido, basicamente, então, a essa tensão constante aplicada. Há outros fenômenos que eu posso também dizer que contribuem para essa deformação lenta. E aí posso também entender o microfissuramento da zona de transição contribuindo ali para que possa ocorrer esse fenômeno, né? Em vista dessa situação, eu vou dizer que os principais fatores que interferem na fluência são a idade do concreto em que se aplica a carga, ou seja, quanto mais cedo o concreto é carregado, maior é a deformação lenta. A umidade do ar, a deformação lenta é maior quanto mais seco é o ar e, portanto, menor a umidade do concreto, a umidade interna da massa de concreto. Em relação à tensão, ou seja, quanto maior a tensão de compressão, maior a deformação lenta. E também as dimensões do elemento, da viga, da peça. Elementos de grande dimensão, elementos de grandes dimensões, aliás, apresentam geralmente menor deformação lenta. E vou dar um exemplo aqui para tentar representar essa condição que havia comentado. Um exemplo ocorrido com a deformação de uma laje em concreto armado. É uma edificação de 3 pavimentos. Essa foto aqui extraída se refere ao pavimento térreo. A gente está vendo uma parede, e esta parede aqui travada em relação a esta laje. Essa laje tem aproximadamente em torno de 12 metros. Ela é apoiada nas extremidades, ou seja, em vigas existentes nas extremidades. Mas tento representar aqui, numa situação melhor para essa foto, o esmagamento ocorrido na extremidade superior desta parede. Essa parede era composta por alvenaria de vedação, ou seja, composta por blocos cerâmicos de vedação. E a deflexão, ou seja, a flecha desta laje provocou o esmagamento da cabeça, ou seja, da extremidade superior desta alvenaria. E levou aqui à ruína, principalmente do revestimento e também do bloco cerâmico que compunha aqui essa alvenaria, né? A causa, aliás, preponderante para a evolução da flecha dessa laje, que aqui estou usando como exemplo, ela pode não necessariamente estar relacionada apenas ao efeito da fluência, como eu gostaria de demonstrar, mas como resultante também, acho, do estado de fissuração
do concreto da laje. Talvez esta aliás, seja a causa principal que merece, aliás, ser melhor investigada nessa edificação, né? Em todo caso, eu acho que os cuidados com a execução da obra são preponderantes, principalmente com os procedimentos de cura, ou seja, a cura nas primeiras idades, ela permite ou ela propicia aumentos de resistência à compressão e do molo elasticidade do concreto, como eu já me referi no slide anterior, a partir, inclusive, de um gráfico ali inserido. E cuidados também com o escoramento e a remoção adequada, aliás, desse escoramento, né? Daí a importância, aliás, do projeto de formas e escoramento, né? Nessa edificação que eu acabei de mostrar, a solução adotada foi simplesmente abrir a extremidade superior da alvenaria para que não houvesse aquele travamento da alvenaria, no topo da alvenaria com a laje, e aí teria admitido uma alvenaria em condição satisfatória de uso. Vou adotar também um outro exemplo aqui na nossa disciplina, e quero apresentar aqui um exemplo relacionado aos edifícios mais altos, e atualmente esses edifícios cada vez mais também com estruturas esbeltas, ou seja, projetados com vão maiores e também com poucos pilares, cuja situação, aliás, tem contribuído para que as estruturas sejam ainda mais deformáveis, vou usar aqui esse termo, né? Outro aspecto que eu acho que tem contribuído também para as estruturas serem mais deformáveis atualmente, e aí ligado à execução da obra, ou à velocidade da execução da obra, com períodos cada vez mais curtos e a retirada cada vez mais precoces do escoramento, né? Além disso, há casos do emprego de alguns concretos bombeáveis com maior resistência, entretanto, com menor módulo de elasticidade, que aí também pode levar às estruturas cada vez mais deformáveis, né? Nesse slide aqui que eu estou colocando, eu estou utilizando os casos relatados pelos engenheiros, e eu estou usando aqui como a fonte, e estou apontando aqui, me referindo a essa fonte, que pode ser inclusive acessada por vocês, está disponível facilmente junto à internet. Relatada pelos engenheiros Tito Gomide, Antônio Liporoni e Alcides Ferrari Neto, que foi apresentada, aliás, no 12º COBREAP, que aconteceu em 2003, lá em Belo Horizonte. Aliás, o documento completo é mais fácil de você obter junto ao IBAP Nacional, o site do IBAP Nacional. Interessante é que os autores desse trabalho, que eu estou aqui usando como referência, eles relatam as perícias que eles realizaram em 3 edifícios e até outros na cidade de São Paulo, né? E outras cidades vizinhas, como é o caso, e aqui estou usando nesse nosso exemplo, o edifício cujo nome é Torre Azul, que ele se localiza em Taboão da Serra, lá em São Paulo, além de outros, como eu vou apresentar no próximo slide, o edifício Tulipa, o edifício Ilíria, ambos na cidade de São Paulo, que, segundo esses profissionais, tiveram como causa principal a incompatibilidade, e foi assim que eles se referiram, entre os esforços de compressão imposto pela estrutura, a capacidade de resistência da alvenaria de vedação. Nesse exemplo que eu estou usando nesse edifício de grande altura, é bem semelhante ali o que eu adotei, nesse caso, com relação ao esmagamento da alvenaria. E aí, a foto maior aqui colocada no slide, é possível ver o esmagamento dos blocos utilizados, os blocos cerâmicos utilizados nessa alvenaria de vedação. Nesse caso, a deformação não está ligada diretamente à laje, porque aqui há uma viga inserida, e é a deformação destas peças, desses elementos estruturais, que acabaram comprimindo essa alvenaria, que não tem capacidade para tanto, e levaram à ruptura dos blocos cerâmicos que compõem aqui essa nossa alvenaria, aqui nesse caso que está sendo mostrado, né? Os autores, aliás, eles relatam, aliás, que essas anomalias que foram constatadas, elas se manifestavam predominantemente no sentido horizontal nas alvenarias,
sem nenhuma, aliás, lesão em qualquer outra parte, ou seja, em qualquer outros elementos da estrutura. A estrutura estava intacta, estava em boas condições. A ruptura, como eu aqui comentei, aqui está apontado, aliás, dos blocos cerâmicos que compõem a alvenaria de vedação, e também, não sei se é possível aqui identificar, o desplacamento dos revestimentos de gesso com a alvenaria. Nesse caso, o revestimento da alvenaria era composto por aplicação de gesso. Aliás, as intervenções previstas aqui também por esses engenheiros, a intervenção aqui prevista consistiu também na abertura ali do topo dessas alvenarias com a colocação de, no caso deles, de argamassa de baixa resistência ou de um material, ou de elastômeros, né, para absorver essas deflexões dessas vigas de concreto armado. Aqui eu insiro uma foto um pouco mais ampliada para tentar demonstrar a ruptura, a compressão desses blocos cerâmicos que compõem aqui, estou apontando com o mouse, que compõem aqui a alvenaria, né? A ruptura, a compressão, a compressão dos blocos cerâmicos que não tem capacidade para suportar aquela tensão gerada em função das deflexões ou da deflexão da viga sobre esta alvenaria. Outro exemplo, outro edifício que foi periciado pelos engenheiros e que estão ali apresentados no mesmo material que eu estou usando aqui como referência, né? Edifício Ilíria, em São Paulo, um edifício com subsolo, térreo, e se não estou enganado, mais 18 pavimentos tipo, que também em nenhuma destas situações, de uma dessas alvenarias, ocorreu também o esmagamento da alvenaria e a ruptura dos blocos cerâmicos que compõem essa alvenaria, além disso, o descolamento, o desplacamento do revestimento, também nessa edificação o revestimento era realizado com gesso, né? Em face disso, aliás, o deslocamento dos elementos que compõem os sistemas estruturais, obviamente em concreto armado, são limitados na maioria das normas técnicas que envolvem isso. No nosso caso, a NBS 6118, e aí eu vou usar a NBS 6118-2014, cujos deslocamentos são limitados em função dos efeitos que produz no edifício e suas partes. E aí vou distinguir, como está distinguido na NBS 6118, em aceitabilidade sensorial, ou seja, os efeitos visuais que provocam desconforto nos usuários leigos, assim como as vibrações excessivas dos elementos, obviamente com pequenas rigidez, né? Os efeitos específicos que podem impedir o uso correto do edifício e suas partes, por exemplo, a drenagem de superfícies que devem permanecer horizontais em coberturas ou varandas, a fim de não provocar acúmulo de água, ou até mesmo a inversão da inclinação da drenagem prevista, né? Ou em situações especiais como piso de ginásio de esporte, bancada de equipamento de laboratório que não permite qualquer desnível e assim por diante. Além disso, as limitações de deslocamento, elas são limitadas em função também dos efeitos que provocam nos elementos não estruturais. Esses elementos não estruturais são as divisórias, são as alvenarias de vedação, as paredes constituídas por alvenarias de vedação, as esquadrias, os revestimentos, como aqui também mostrei num exemplo anteriormente, que estão de uma certa forma, como aqui representado também nesse esqueminha aqui do nosso slide, que estão interligados com o sistema estrutural, com a estrutura, com a viga e assim por diante, né? Cujo efeito leva, obviamente, um mau funcionamento. Nesse exemplo que eu aponto com o mouse, uma viga em perfeitas condições, que permite aí na alvenaria, e nessa alvenaria uma janela colocada, o movimento da janela. Impedido, aliás, esse movimento em função da deflexão ou da flecha exagerada nessa viga, como estou apontando aqui com a setinha do mouse, e que aí impede, obviamente, a abertura dessa janela. A janela não abre. Ou a ocorrência de fissuras aqui na alvenaria em função do deslocamento a partir de cargas horizontais, por exemplo, o vento, em relação a essas alvenarias de vedação que vedam ou que fecham esse sistema porticado ou esse sistema estrutural aporticado, né? Bom, a NBR 6118 de 2014, ela limita esse deslocamento
como apresento essa tabelinha retirada ou extraída da própria norma, né? Em seu item 13.3, limites para deslocamento. Por exemplo, e vou apontar aqui a terceira linha desta nossa tabela, a título de exemplo, quanto aos deslocamentos em elementos de coberturas e varanda nas lajes e mesmo nas vigas que suportam essas lajes, em que a superfície deve drenar água, ou seja, para evitar o acúmulo de água sobre essas lajes, principalmente, a flecha deve ser menor do que L sobre 250, como aqui estou apontando com a seta do mouse na tabela 13.3 da NBR 6118. Né? A variação de temperatura, e aí vou entrar em outro aspecto, provoca deslocamento de grande magnitude em peças de concreto no estado endurecido. Uma vez que se pode considerar o coeficiente de dilatação térmica, como aqui estou colocando, do concreto estrutural em torno de 10 a menos 5 por grau Celsius. 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Né? Sempre trabalhamos, aliás, com estruturas com peças grandes, ou seja, de grande comprimento, não com peças grandes, mas com peças de grande comprimento nas nossas edificações. E, portanto, aí age sempre essa variação de temperatura, provocando esses fenômenos. E em elementos estruturais, principalmente as vigas e as lajes, a maneira mais adequada para controlar esse deslocamento é utilizando, geralmente, juntas de dilatação. As versões anteriores, aliás, da NBR 6118, lá de 1980, ela permitia desconsiderar o efeito da temperatura para elementos com até 30 metros, né? O que não está contido nessa versão atual da NBR 6118. Geralmente, aliás, se adotava esses 30 metros como um dos critérios para se posicionar, para se pensar onde se colocava as juntas de dilatação nas edificações, nas estruturas que compunham essas edificações. Né? Em elementos estruturais, como aqui também posso verificar, porque podem ser também compostos por concreto, por exemplo, em camadas de piso, os deslocamentos eles são controlados por meio de junta de movimentação e também por meio de junta de dessolidarização. A junta de dessolidarização é uma junta que normalmente a gente posiciona na borda, no encontro dessa camada de concreto do piso ou da camada de piso com uma parede, por exemplo. Nessa região de encontro, a gente normalmente posiciona as juntas que nós chamamos de juntas de dessolidarização. Bom, este aqui é um exemplo representado nesse esqueminha aqui em corte de um reservatório não enterrado de concreto armado, parede de concreto armado, fundo de concreto armado, tampa de concreto armado. Nesse caso, desse croquis aqui elaborado, a tampa, aliás, desse reservatório está exposta diretamente ao sol. Ou seja, a expansão do concreto gera estas aberturas que eu vou aqui apontar com a setinha do mouse, né? Verticais no topo dessas paredes do reservatório. Essas fissuras, aliás, elas são ativas, podendo chegar até tamanhos de trincas. Elas estão sempre em movimento, sempre há movimento enquanto houver variação de temperatura. Portanto, aliás, nesse caso, a gente não deve fazer a vedação dessas fissuras ou correção dessas fissuras com sistemas rígidos, qualquer tipo de sistema rígido de impermeabilização. Né? Vou aqui também classificar essas fissuras e trincas, ou essas deficiências, ou essas não conformidades que até agora discuti, nos elementos estruturais, aliás, de concreto armado, né, como estou aqui tomando, caracterizadas de uma maneira adequada, para que a gente possa, aí sim, fazer um bom diagnóstico, ou seja, para que a gente possa realizar um diagnóstico mais preciso possível para uma deficiência qualquer observada e que contribui para que a gente possa, obviamente, especificar de uma maneira mais correta a atividade ou a intervenção de manutenção. Portanto, para que a gente possa caracterizar de uma maneira correta fissuras e trincas, eu vou aqui primeiro classificá-las em fissura como sendo aquelas que têm uma abertura de até 0,5 milímetro,
Vou chamar de trincas aquelas que têm uma abertura entre 0,5 até 1 milímetro, de rachaduras de 1 até 1,5 milímetros, de fenda com abertura maior do que 1,5 milímetro. Com relação à variação de abertura, eu vou aqui classificar fissuras e trincas como sendo ativas, ou seja, que variam ao longo do tempo, com a temperatura, por exemplo, e as fissuras ou trincas passivas, ou também chamadas de morta, aquelas que não variam com o tempo, não variam sazonalmente. Quanto à forma, em isolada, por exemplo, rachadura por um recalque diferencial de fundação, que pode acontecer numa alvenaria, ou disseminada, por exemplo, as fissuras mapeadas. Quanto à direção preponderante, podendo ser horizontais, verticais ou inclinadas, e com relação à sua posição, podendo ser posicionadas nas extremidades das peças, nos elementos, ou ainda posicionada no centro das peças ou no centro dos elementos. E aqui utilizo uma figurinha para tentar representar esses tipos que eu tentei caracterizar dessas fissuras. Por exemplo, fissura isolada, fissura disseminada, as fissuras disseminadas aqui sobre a superfície da laje, as fissuras isoladas aqui também indicadas nessa laje, as fissuras verticais aqui posicionadas num pilar, ou as fissuras horizontais aqui também representadas. Na extremidade do elemento ou no centro do elemento, aqui indicada, por exemplo, na extremidade do elemento, ou posicionadas no centro do elemento. De uma certa forma, assim, quanto maior rigor, mais preciso eu puder caracterizar fissuras ou trinca, mais fácil eu consigo diagnosticar, ou de maneira mais precisa eu consigo diagnosticar, e consequentemente eu posso buscar, então, uma intervenção, uma atividade de manutenção mais correta possível, né? Além da variação da temperatura, que aqui eu já apresentei, que já discuti aqui, e de outros fenômenos que também já falamos aqui também hoje, há outros fatores que levam à formação de fissuras e trincas, como a ação de cargas externas, a retirada precoce de escoramentos e aqueles relacionados com a perda de água ou como resultante de processo de hidratação das partículas de cimento pórfido. Bom, em relação às cargas aplicadas, as fissuras ou trincas, elas podem ocorrer como tento representar aqui nesses croquis que eu estou aqui inserindo nesses slides. Fissuras à flexão ou fissuras de flexão, fissuras de tração, fissuras de cisalhamento, estou apontando aqui com a setinha do mouse, fissuras de torção, fissuras de torção, e as fissuras por compressão, ou as fissuras de compressão. Aliás, eu utilizo aqui também um exemplo didático, para entender a evolução das fissuras devido às cargas impostas nos elementos estruturais. Nesse exemplo aqui eu estou usando uma viga biapoiada com seção T em concreto armado, armada com barras longitudinais e transversais para resistir aos esforços de flexão e de cisalhamento, que é carregada com, nesse caso, a aplicação de duas cargas, como aqui estou apontando na setinha do mouse. As cargas aplicadas têm valores iguais para efeito aqui desse exemplo didático, e elas são equidistantes em relação ao seu apoio, em relação aos seus apoios. Analisando inicialmente o trecho central entre essas duas cargas, onde a gente tem apenas momento fletor, ou seja, um momento máximo também atuando, com o aumento da aplicação da carga, ou seja, o aumento da força nesse esqueminha que eu estou representando nesse slide, até que, obviamente, não se ultrapasse a resistência à tração ao concreto, não há ocorrência de fissuração. Aumentando mais a carga, que leva, então, a ultrapassar a resistência à tensão do concreto, surgem, então, as primeiras fissuras de flexão, como aqui indico como sendo fissuras verticais. E continuando, então, a aplicação dessas cargas, como na viga 2, na viga 3 ou na viga 4, desse exemplo aqui didático, continuando a aumentar a carga, surgem, então, fissuras nos trechos entre as cargas e os apoios. Nestes trechos, aliás, as fissuras são inclinadas devido, obviamente, às tensões principais de cisalhamento. Coloco aqui como um exemplo da ocorrência dessas, nesse caso aqui, uma trinca por cisalhamento.
Essa é uma viga transversina de uma ponte, uma viga de grande dimensão, e aqui é possível nós identificarmos essas trincas, aliás, posicionadas, inclinadas, bem próximas ao apoio dessa viga aqui transversina. Nesse caso, essa ocorrência dessas trincas que está relacionada pela passagem de veículo com carga excessiva, aliás, não prevista em projeto, né? Então, o que a gente pode observar nessa imagem, nessa fotografia, são as trincas isoladas, inclinadas e posicionadas aqui na extremidade dessa viga transversina que compõe essa estrutura de uma ponte, né? Vou utilizar aqui um outro exemplo. Nesse outro exemplo, a gente observa fissuras, como está aqui demonstrado nesse croquis, nesse desenho aqui representado. Fissura nas faces externas e internas de um pórtico. Porém, esse pórtico é composto de pilares e vigas, e essas vigas que suportam aqui uma laje de grande vão. Estou usando esse exemplo, retirado aqui dessa fonte, ou dessa referência aqui que eu estou empregando, para poder demonstrar, e aí sim é possível identificar essas fissuras posicionadas, como representada aqui no croquis, posicionadas aqui na face exposta desse pilar que compõe essa estrutura porticada. Aliás, essa laje aqui ela tem aproximadamente 11 metros de vão, né? Apoiada nas duas extremidades. Foi dada uma contraflecha no momento da execução. Entretanto, estou apontando aqui com a setinha do mouse, ao longo do tempo houve uma deflexão exagerada, uma flecha excessiva, e aí levou aqui a estas deformações como aqui representadas, e os deslocamentos desses pontos aqui mostrados para esses pilares, e a formação dessas fissuras, a ocorrência dessas fissuras nas faces aqui desses pilares. É óbvio que as paredes divisórias nessa edificação foram utilizadas paredes divisórias. As paredes divisórias também sofreram com a flexão exagerada a flecha exagerada dessas lajes aqui, e que geraram intervenções em relação a essa edificação, né? Bem, na prática, realmente é difícil evitar a ocorrência de fissuras nos elementos estruturais de concreto armado. Tendo em vista a durabilidade do concreto armado, ou seja, ocorre a fissura e a fissura permite a entrada de agentes agressivos, e aí pensando então em termos de durabilidade, e aí eu vou utilizar de novo a NBR 6118, que trata do projeto de estruturas de concreto. A NBR 6118, como aqui estou colocando nesse quadro, ela limita a abertura de fissuras em função da classe de agressividade ambiental. Para o concreto armado, e aqui expressando então o concreto com nossas situações de sistemas estruturais convencionais, é aceitável fissuras com abertura de 0,4 milímetros, vou tentar apontar aqui com a setinha do mouse, é aceitável fissuras com aberturas de até 0,4 milímetros para concretos expostos à classe de agressividade ambiental número 1. Vou apresentar no próximo slide o que é essa classe de agressividade ambiental. É aceitável até 0,3 em uma classe de agressividade ambiental mais agressiva, e numa situação ainda de impacto mais rigoroso com relação à durabilidade, é aceitável no máximo uma abertura de 0,2 para as fissuras que podem se manifestar, que podem ocorrer nas peças que compõem o sistema estrutural. As classes de agressividade ambiental, e aqui eu vou utilizar também a NBS 6118-2004, são essas. Classe de agressividade ambiental 1, ou CA1, com agressividade considerada como fraca, com um tipo de ambiente, ou como tipo de ambiente rural, ou ainda submerso, e que gera, aliás, um risco insignificante de degradação ou de deterioração da estrutura ou do elemento de concreto armado, né? A classe CAA2, ou a classe de agressividade ambiental 2, expressando uma agressividade moderada, um tipo de ambiente urbano e que gera
nesse caso, um risco pequeno de degradação ou de deterioração da nossa estrutura, do nosso elemento de concreto armado. E aí, aumentando essa agressividade, ou seja, classe de agressividade ambiental CA3, classe de agressividade ambiental CA4, em que a gente tem uma agressividade muito forte, em ambientes, aliás, específicos industriais e em zonas de respingo da maré e que geram, aliás, um risco elevado de degradação do elemento da estrutura de concreto armado. Bom, as deformações no concreto como consequência da retração relacionada ao processo de hidratação das partículas de cimento, como aqui estou agora expressando como outro aspecto, também provocam a abertura de fissura e de trinca de vários tipos e de várias intensidades, aliás, nos elementos de concreto. E também, aliás, em períodos diferentes. Nesse caso, os mecanismos básicos para a formação das fissuras são a retração plástica, como aqui estou indicando, a retração química, e aqui também vou associar a retração autógena, a retração por secagem, ou também denominada ou conhecida por retração hidráulica, e a retração térmica. Vou ver alguns desses aspectos que envolvem estas deformações envolvidas com esses tipos de retração, né? Bom, vou tratar, ou com relação às fissuras originadas por retração plástica, elas ocorrem com o concreto ainda no estado plástico, e aí vem a denominação retração plástica, ou seja, elas ocorrem antes, geralmente, do início da pega do cimento. Nessa fase, a água de amassamento próxima da superfície exposta do elemento do concreto recém-concretado, ela é perdida por evaporação numa quantidade que é muito maior do que a quantidade de água que sobe do interior da massa do concreto pelo efeito da exsudação, que gera, então, fissura contínua e paralela, vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho, no próximo slide, de pequena profundidade na massa de concreto. Portanto, os elementos estruturais, e aí, então, que tem uma área maior exposta, são mais suscetíveis para ocorrer essa fissuração por retração plástica, exatamente como é o caso das nossas lajes, né? E o que interfere aqui, vou indicar nesse fenômeno, é a relação água-cimento. Quanto maior o teor de água, maior o fenômeno, e principalmente as condições no momento da concretagem, como a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. Ou seja, se a temperatura é elevada e a umidade relativa do ar é baixa, a perda de água da superfície é mais rápida e, portanto, a probabilidade de ocorrer fissuração é bastante grande. Da mesma forma, se no momento da concretagem a velocidade do vento é forte, também há, em relação a isso, a ocorrência, né? Bom, tento expressar aqui dois exemplos para poder exemplificar essa retração, o que eu identifico assim como retração plástica, né? Vou usar essa foto, então, para ilustrar. Aqui tem representado essas fissuras por retração plástica, que são as fissuras bastante pequenas, ela está aqui ampliada, são menores do que 1 milímetro, a abertura é menor do que 1 milímetro. Geralmente elas são paralelas e elas são normalmente regularmente espaçadas, como aqui também pode ser identificado nessa outra imagem que está colocado como uma foto aqui ao lado desse slide. Bom, já as fissuras e trincas originadas por retração química, elas ocorrem devido ao menor volume ocupado pelos produtos que são gerados pela hidratação das partículas de cimento. Ou seja, o volume resultante é menor do que a soma se você tivesse dos volumes da água somado com o volume do cimento. Elas podem se manifestar desde antes da pega e se prolongam geralmente nas primeiras idades. São fissuras mais profundas se comparadas ao que eu mostrei anteriormente, ou seja, devido à retração plástica. E elas ocorrem em toda a massa do concreto e não apenas na superfície, podendo inclusive ali até atravessar toda a peça. E vou inserir aqui também, para tentar entender este fenômeno que leva à fissura e trinca, também a retração denominada como sendo autógena, como uma combinação, aliás, da retração química, como aqui em cima conceituei, e também
com a diminuição da água livre presente, ou que existia pelo menos nos poros capilares do concreto, e que migrou para dentro dos produtos hidratados. Tentando representar aqui melhor essa retração química por meio desse diagrama, que é bastante conhecido para quem trabalha com tecnologia de concreto, né? Ou seja, o volume inicial do cimento mais o volume da água me gera um volume de material de produto hidratado aqui bem menor, levando em conta que eu tenho vazios gerados ou poros capilares ali que são então gerados, né? É um esquema didático que representa para poder entender o que eu havia comentado, para tratar então aqui, ou para expressar o mecanismo de formação com relação à retração química, e também vou associar aí a retração autógena. Bom, quanto à retração por secagem, ou também conhecida por retração hidráulica, elas são originadas pela evaporação da água que está contida nos poros menores ou que está aderida nos cristais da pasta de cimento. Portanto, elas podem se manifestar ao longo dos anos. E quando elas ocorrem, quando elas se manifestam, são fissuras geralmente irregulares, distribuídas aleatoriamente, e geralmente elas não são muito profundas. Tento expressar aqui nessa figurinha para tentar representar a fissura de retração por secagem, como aqui está, por comparação com os outros tipos, como eu também aqui já comentei na aula de hoje, né? Já a fissura por retração térmica, como eu havia comentado, mais profundas e extensas, e ocorrem em função da energia térmica que é liberada pela hidratação das partículas de cimento, que inicialmente provoca expansão da peça de concreto, e depois, ao longo do tempo de resfriamento, ou seja, no resfriamento, a peça sofre a retração, como está tentado representar aqui de uma posição original, por uma posição após sofrido esse fenômeno de retração. Nesse exemplo, ou seja, um guarda-corpo ou uma cancela que pode ser utilizado em concreto, utilizado geralmente em rodovias, representa bem essas fissuras aqui posicionadas como um exemplo, nesse caso, para fissuras e trincas de retração que eu estou classificando aqui como de origem térmica, envolvidas pela liberação de calor na hidratação das partículas de cimento utilizadas na produção desse concreto. Bom, há também fissuras e trincas, e aqui vou demonstrar, que são provocadas por outras reações químicas, mas que nesse caso provocam expansão e consequentemente gera fissuração, como as reações álcali agregado, agregados com minerais reativos, e pela presença também de sulfatos. Por exemplo, nessa imagem que eu estou aqui inserindo em relação à fonte aqui utilizada, em que aqui se representa toda essa fissura ocorrida a partir de um fenômeno de expansão pela reação química. Nesse caso aqui, o fenômeno é uma combinação, ou seja, um efeito duplo da expansão por sulfatos e da reação álcali agregado, como representado, como exemplificado aqui, para poder demonstrar para vocês a formação das fissuras quando ocorre principalmente a reação álcali agregado, ou a reação principalmente com agregados com minerais que possam ter partículas com minerais reativos, né? Bom, nesse quadro aqui, para sintetizar e começar a finalizar a nossa aula de hoje, eu coloco os principais mecanismos, ou seja, são colocados os principais mecanismos de formação da fissuração nos elementos de concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. As fissuras que ocorrem com o concreto ainda no estado fresco, como aqui está demonstrado a partir do mecanismo, das causas principais, das causas secundárias, ou seja, relacionadas a esses mecanismos, ao período de aparecimento para a gente poder identificar e fica mais fácil classificarmos a origem dessas fissuras ou a causa dessas fissuras. Aqui algum exemplo também para podermos entender melhor, né? No estado fresco, vou aqui utilizar como exemplo, as fissuras que ocorrem com o concreto são em geral formadas por assentamento plástico, tendo como causa principal o excesso de exsudação. As fissuras aparecem geralmente no período entre 10 minutos a 3 horas,
e ocorrem sobre as armaduras, em lajes e vigas, em forma de arco, também no topo dos pilares. Ou ainda as fissuras aqui no estado fresco, como a retração plástica, como eu já citei aqui na aula de hoje, cuja causa principal é o dessecamento rápido. As fissuras aparecem entre 30 e até 6 horas. Geralmente elas se manifestam sobre as armaduras nas lajes e também em placas de piso. Também no estado fresco podem aparecer fissuras e trincas devido ao movimento das formas, em função ali de um escoramento insuficiente. Nesse caso, elas aparecem de imediato, obviamente, né? E geralmente elas costumam ocorrer nas laterais das vigas e nas paredes de concreto. Já no estado endurecido, aí a gente tem uma série destes fatores, desses mecanismos que aqui citei na aula de hoje: mecanismo físico, fenômeno térmico, fenômeno químico e fenômeno estrutural, em que se tem, por exemplo, o fenômeno físico, a retração, como também já identifiquei, por secagem, cuja causa principal seria, ou predominante seria, a cura inadequada, que se manifesta ali num período de algumas semanas ou meses, em vigas de grande altura ou preponderantemente também em lajes. É um quadro bastante interessante, porque a partir dele eu consigo caracterizar essas fissuras, o período em que ela ocorre, exemplificá-las, entender seus mecanismos e ainda assim apontar suas causas prováveis. Bom, acho interessante também, para que eu possa finalizar essa nossa parte, tratando inicialmente o concreto armado, fissuras e trincas, como aqui estou discutindo. Acho interessante esse diagrama que correlaciona a idade em que eu posso analisar ou posso observar a ocorrência dessas fissuras, dessas trincas, com relação ao fenômeno principal. Por exemplo, quanto às fissuras devidas ao carregamento, ou seja, aqui apontada como sendo cargas, que manifestam logo nos primeiros dias, ou a reação álcali agregado, que ocorre geralmente após passado mais de um ano da concretagem. A reação acontece depois de mais de um ano e surgem aquelas fissuras, como havia ali apontado, né? A corrosão, que pode se manifestar a partir do primeiro mês, dependendo, obviamente, do estado em que se está exposto, essa condição ambiental que se está exposta àquele elemento estrutural. A retração de secagem, a retração por secagem, que geralmente se manifesta a partir do primeiro mês. A contração térmica inicial, a retração plástica e o assentamento plástico. Bom, em relação ao que havia programado para que nós pudéssemos discutir ou estudar concreto armado, suas deficiências, suas anomalias ou não conformidades, como aqui vi, eu vou dar continuidade aos mecanismos de formação e vou, principalmente agora na próxima sexta-feira, na próxima aula da sexta-feira, então tratar de corrosão da armadura, e aí sim, então, eu tratar de técnicas, apresentar técnicas e apresentar equipamentos para a detecção e também falar fundamentalmente das orientações para que nós possamos intervir basicamente em corrosão da armadura. E para aproveitar a aula de hoje, eu vou aqui passar então a nossa segunda atividade de avaliação para essa nossa disciplina. Atividade de avaliação número 2, que vale 30 pontos. E a data entrega aqui prevista para essa atividade número 2 para o dia 15 de agosto. Então, finalizando essa nossa aula de hoje, eu quero aproveitar para soltar essa nossa segunda atividade, valendo 30 pontos, e que se refere, ou seja, a tua tarefa como sendo diagnosticar e especificar materiais e técnicas para a intervenção em corrosão da armadura de elementos de concreto armado de uma edificação. Nesse caso, você pode escolher livremente um edifício, e nesse edifício deve, obviamente, conter um elemento, um pilar, uma viga, uma laje, em que se manifesta, nesse caso,
corrosão das suas armaduras. E que você pode, obviamente, ter acesso a fim de, principalmente, de caracterizar, documentar, fotografar, para que possa inserir no trabalho a ser entregue, contando aqui para avaliar a nossa disciplina. Fundamentado no assunto discutido nessa disciplina e em outras fontes que você possa recorrer, discuta então sobre as causas prováveis que levaram à formação dessa patologia que você ali identificou e especifique materiais e técnicas para poder fazer a intervenção a fim de que volte a apresentar um comportamento satisfatório. O resultado, aliás, dessa sua tarefa deve ser apresentado num documento escrito e aí vou limitar no máximo a 4 folhas. Então, voltando aqui, o nosso trabalho trata de diagnosticar e especificar materiais e técnicas para intervenção em corrosão de armadura em um elemento que você constatou numa edificação que você pode, nesse caso, escolher livremente para se desenvolver esse trabalho que eu estou aqui colocando para vocês. Bom, pessoal, era o que eu tinha para apresentar nessa nossa 6ª aula. Comecei, então, falando de concreto armado. A nossa próxima aula, como aqui já citei, a aula número 7, ela vai ser também apresentada. Vou dar continuidade ao que eu comecei a tratar na aula de hoje, envolvendo o concreto armado. E aí vou focar basicamente em corrosão de armadura, apesar de já ter colocado a atividade de avaliação número 2 envolvendo a corrosão de armadura, mas gostaria que vocês já pudessem aproveitar melhor o que a gente vai falar também na próxima aula, para buscar mais informações, para poder melhor entender o fenômeno que se manifestam ou que estão envolvidos em corrosão de armadura. Obrigado pela oportunidade também da aula de hoje. Então, nós nos encontraremos na próxima sexta-feira, dando continuidade ou dando sequência à nossa aula de hoje. Obrigado e até a próxima sexta-feira.